Letramento digital e críticas nas redes sociais. Este trabalho é elaborado por mim, Ciro Carlos Antunes. Este estudo ele aborda a relevância do letramento digital e crítica no contexto das redes sociais e da educação contemporânea, enfatizando a necessidade de adaptar as práticas pedagógicas para formar cidadãos críticos e conscientes. Então, a questão de investigação ou problema é como o letramento digital e crítico nas redes sociais pode contribuir para fazer a formação de estudantes aptos a avaliar criticamente as informações e discursos presentes no ambiente digital. O objetivo geral deste trabalho é analisar como esse letramento é integrado ao ensino, desenvolvendo habilidades analíticas que capacitam os alunos a interagir de maneira consciente nas redes sociais. Enquanto os objetivos específicos, eles são identificar as competências técnicas e cognitivas que compõem o letramento digital e crítico, analisar a influência das redes sociais na construção de identidade juvenis e na formação de opiniões e, por último, propor práticas pedagógicas que promovam a análise crítica de discursos em ambientes digitais. Então, essa pesquisa ela se fundamenta numa revisão bibliográfica descritiva analítica, porque explora a relação entre letramento digital e desenvolvimento de habilidades críticas nos estudantes, utilizando fontes acadêmicas relevantes como Souza et al. 2024 e Moreno 2019, e assim faz análise e abrange todos os estudos que investigam o impacto das tecnologias digitais no processo educativo, especialmente em relação à capacidade, interpretação e avaliação crítica das mensagens online. A partir dessa literatura, examina-se como os educandos podem incorporar o letramento crítico ao ensino, considerando as influências culturais e sociais das plataformas online, no uso que os estudantes fazem desses espaços virtuais para a interação no meio das próprias redes. A integração do letramento digital crítico ao ambiente escolar é essencial para capacitar os jovens a analisar informações de maneira reflexiva e responsável. Então, aí a gente precisa estar observando esse letramento digital, de modo que nosso aluno possa fazer reflexões, mas também ter competências e habilidade para fazer este exame. Então, Rodrigues, Silva, Góes da Silva e Mesaroba, 2023, afirmam que o letramento digital deve incluir habilidades técnicas e cognitivas que permitem aos alunos não apenas utilizar ferramentas digitais, mas compreender as consequências dessas tecnologias. Então, assim, a formação crítica possibilita que os estudantes questionem a confiabilidade das fontes e a intencionalidade das mensagens disseminadas nas redes sociais, promovendo uma leitura ética e consciente. Arruda, por sua vez, 2023, argumenta que o ensino do letramento crítico deve contemplar análise de discursos circulantes nas redes sociais, especialmente em temas sensíveis. E esses temas sensíveis são os temas, outrora pode ser considerado polêmico, como política, cidadania, aborto, entre outros. Então, essa abordagem permite que os alunos desenvolvam competências para interpretar os contextos culturais, políticos e econômicos das mensagens, superando a compreensão superficial dos conteúdos. Além disso, o Brasil 2018 enfatiza a importância de integrar o letramento digital às práticas sociais e culturais dos estudantes, promovendo uma interseção entre vivências digitais e conteúdo escolar, o que fortalece o engajamento e aprimora a aprendizagem. O letramento digital é crítico, conforme Matos et al., vai além da mera alfabetização digital, exigindo habilidades para interpretar, avaliar e responder criticamente às mensagens digitais. Então, quando se lê uma mensagem em um post ou uma própria mensagem, precisa de uma criticidade, precisamos ter esse letramento digital para que possamos fazer
naquele contexto, a sua própria análise. Pompei, Gouveia e Ramos, 2021, destacam que as redes sociais são espaços de construção de identidade e participação pública aos jovens, demandando um enfoque pedagógico que os capacite a lidar com desinformação e influências manipuladoras. E diante disso, precisamos entender que as redes sociais hoje é um espaço aberto, todos aqueles que têm o seu perfil e fazem o login, têm acesso a várias outras conexões, especialmente através dessa rede, e a participação do jovem torna ali uma formação da própria identidade, da sua própria cultura. O ensino contemporâneo enfrenta o desafio de se adaptar à crescente influência das redes sociais na comunicação, o que requer dos professores estratégias pedagógicas que incorporem o letramento crítico. Então, nesse sentido, é preciso que o professor, como um mediador, tenha sua própria formação, que ele busque se organizar e que aqueles que não tiveram em seu tempo de formação base a sua formação tecnológica, que se faça neste início, especialmente agora no primeiro quartel do século XXI. Então é necessário essa formação, essa complementação, e o professor seja um professor que tenha sua formação contínua. Então, Silva, Souza e Cipriano, 2015, ressalta que a evolução tecnológica amplia o acesso à informação e transforma em interação contextualidade, tornando crucial o ensino da leitura, crítica de textos multimodais, que integram imagens, vídeos e textos. Então, até o próprio conceito de textualidade precisa ser revisto, porque hoje a nossa própria textualidade ela já não acontece mais no suporte tradicional, que seria somente o livro mais didático ou um livro científico, mas ele acontece também através hoje das plataformas, dos sites, de alguns especialistas que usam o próprio blog para essa finalidade. Popeye, Gouveia e Ramos, 2021, ressalta que as redes sociais ultrapassam o entretenimento, atuando como espaço de construção de identidades e debates públicos, onde os estudantes, sem a devida orientação, tornam-se vulneráveis à desinformação e manipulação. Então, enquanto eu falava lá, foi tratado sobre a formação da identidade do aluno, da pessoa, do sujeito, nesse caso em sala de aula o aluno, aqui a gente precisa ter a intenção porque ele pode ficar ser vulnerável à desinformação e à manipulação. Ou seja, ele pode ler algo que ele julga ser verídico e que no fundo não tem a veracidade, não tem a verdade, que ele precisa descobrir isso por si só através de uma orientação ou através de outras leituras. Enquanto Arruda, 2023, sustenta que a análise discursiva das redes sociais é fundamental para que os alunos desenvolvam habilidades para interpretar contextos culturais, políticos e econômicos. Então, tudo que nós produzimos, especialmente na questão de discurso, de gêneros textuais, ele tem o seu contexto, tem o seu contexto social, político, econômico. Ali também existe a identidade do próprio autor, por mais que ele escreva gramaticalmente em uma terceira pessoa ou na sua impessoalidade. E Rodrigues Silva, Góes da Silva e Mesaroba, 2023, reforça que o letramento digital deve estar alinhado às vivências sociais dos estudantes, promovendo uma ligação significativa entre o universo digital e conteúdos escolares. Então não adianta querer fazer o letramento sem fazer esse elo, essa ponte da utilidade do letramento com a prática social do aluno. O que ele vivencia, o que ele tem de uso ali no cotidiano de recursos tecnológicos para ser incorporado à sala de aula. Esse alinhamento é corroborado por Matos et al., 2024, que indica que a falta de familiaridade dos educadores com tecnologias provoca grande ansiedade, uma vez que estão inseridos num mundo interconectado onde não se pode ignorar as dificuldades relacionadas aos dispositivos e a tecnologia ao seu redor. A tecnologia ainda é para muitos
a realidade, mas ela ainda não é sendo ainda um recurso bem utilizado devido a não saber fazer o manuseio. Então, nesse cenário, o professor é frequentemente visto como um analfabeto digital, enfrentando um estigma semelhante ao que atinge pessoas sem educação formal. Peço até desculpa, talvez pela minha colocação formal, mas acredito que nós professores precisamos sempre estar acompanhando a cultura, as evoluções tecnológicas, para que também possamos assistir o nosso aluno, intervir junto com ele e ser um parceiro para agregar conhecimento. A problemática abordada nessa pesquisa refere-se à deficiência do letramento digital entre professores que utilizam a tecnologia de forma superficial, cumprindo apenas procedimentos técnicos. Então, não basta querer usar a tecnologia apenas para cumprir uma necessidade, um procedimento, mas que façamos com uso e louvor daquilo que nós estamos manuseando. Portanto, a abordagem metodológica para consolidar na formação continuada deve ser adaptada à realidade digital atual, indo além do simples enfoque técnico. Então, ter um recurso digital na mão, ou uma tela, um desktop, onde há um acesso de qualquer que seja uma rede social, é preciso ter uma formação continuada, especificamente quando se trata de professor, para saber interagir e também fazer aí desses recursos, especialmente das redes sociais, um trabalho voltado com a prática do professor, não só a prática letiva, mas sim também a prática didática. Então, a formação deve equipar os educadores. A formação deve equipar os educadores para que atuem em contextos digitais de formação reflexiva, crítica e criativa, integrando a alfabetização e o letramento digital, a proposta de educação midiática de forma inseparável. E aqui a gente pode trabalhar com o aluno de uma forma que ele possa pesquisar o conteúdo fora da sala de aula e aqui em sala de aula ele já vai aplicar através de uma atividade básica, intermediária e avançada, através de uma situação, problema, em que ele pode resolver esse problema e aplicar o conhecimento que ele adquiriu com as suas leituras fora de sala de aula. O ensino de estratégias em relação ao letramento crítico nas redes sociais é essencial para preparar os alunos para uma participação ativa e consciente na sociedade digital, contribuindo para haver a formação de cidadãos capazes de navegar criticamente no cenário informacional atual. Então, nós percebemos diante disso que as redes sociais hoje em dia é a maior informação. Então, nós temos aí uma geração que se informa e lê muito, mas porém na rede social. Agora, existe um outro aspecto que precisa ser observado, que não faz parte deste trabalho, mas vale ser mencionado, que é a escrita dos internetes. Então, o estudo destaca que o letramento digital e crítico deve ser abordado no contexto das práticas sociais dos estudantes, promovendo uma aprendizagem engajada e significativa. Então, se eu quero que o meu aluno aprenda, preciso que desenvolva nele a criticidade, a observância, a reflexão, a análise, e com isso a gente precisa, antes de tudo, saber que ele sabe ler, para que ele possa interpretar, entender e compreender. Então, se ele tem essa possibilidade, automaticamente ele consegue ser um aluno que faça tanto o letramento digital, tanto o letramento crítico. Os resultados esperados deste estudo incluem o desenvolvimento de competências críticas e técnicas, capacitando os alunos a utilizar ferramentas digitais de forma analítica e consciente, adquirindo maior autonomia nas redes sociais e sendo capaz de questionar fontes de informações e identificar viés nas mensagens que consomem. Então, o aluno precisa se analisar, tudo que ele vai ler antes de enviar, ele precisa fazer uma edição, precisa fazer uma revisão, e especialmente o professor, ele precisa estar atento a esse quesito de
interferir, de fazer a aprendizagem do aluno de fato acontecer. Então, a integração do letramento digital ao currículo escolar visa aproximar o conteúdo pedagógico das vivências digitais dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais significativa e preparando-os para enfrentar a desinformação, formando cidadãos críticos e ativos, capazes de navegar com ética e responsabilidade no ambiente digital. Então, quando a gente pensa no letramento digital, nós temos que pensar em todas as suas possibilidades, especialmente o uso dos gêneros textuais e do discurso, para que haja uma compreensão no aspecto social, político e econômico daquele momento. Meu muito obrigado.